Oi, tô aqui de novo. Vou falar que tá com saudade de vocês não, porque nem sei se vocês têm saudade de mim, né? Mas eu tava morrendo de saudade, principalmente das mulheres. E sabe que não existe mulher feia, né? E mama? Depende da ocasião, da necessidade, da circunstância. E eu vou te provar que não existe mulher feia. Pra quem gosta da fruta, né? Pra quem não gosta, tanto faz. Seja bonita, seja feia, não tem problema, né? Quem não gosta, né? Fazer o quê? Vou contar agora o caso que aconteceu comigo quando eu tava indo pro Maranhão de avião, ó. Avião, rapaz. Eu fui visitar uma prima minha que mora lá. Rapaz, no meio do caminho, o danado do avião começou a perder a altitude. Ele tava caindo. Como em todo lugar tem algum engraçadinho, né? Lá não faltou nenhum, não. Algum engraçadinho lá gritou lá do fundo lá: joga peso morto fora do avião, que o avião estabiliza. Menino, foi nada não. Apareceu uns 10 homão lá. Ô filho de uma égua parida. Apareceu uns 10 homens lá, rapaz. Grandão, forte. Me pegaram. E pegaram uma velha banguela que tava do meu lado. Pegaram nós dois e jogaram pra fora do avião. Os nossos trem, por tudo. A nossa sorte que nós caímos dentro do rio. E não tinha nem piranha e nem jacaré. Senão eles tinham comido nós. Mas na verdade, até seria muito bom isso ter acontecido, senhor. Pois o que aconteceu depois foi triste demais, menino do céu. Olha, eu tinha que tirar a véia do rio, que a infeliz quase que morre afogada e me mata. Ela grudou no meu pescoço e dava tapa em mim gritando: tá afogando, tô afogando. Assim que nós saímos do avião, ela chorava sem parar. Eu fui engabelar a véia e saber o porquê do choro. Se nós estava salvo e não tinha nenhum arranhão. Quando a velha me olhou, rapaz, eu quase tive um troço, senhor. A velha toda descabelhada, com a boca murcha. O enxerto que estava nos peitos molhou. Os peitos da velha estavam chegando no lugar do umbigo. O umbigo tinha caído também, estava chegando no lugar deixa pra lá, né? Deixa pra lá. Menino do céu. Eu só sei que tinha uma onça que estava querendo jantar nós. A hora que a onça viu a véia, rapaz, ela saiu num tropeiro danado, que até a tinta da onça, aquela listinha dela, ficou no chão. De pavor, de horror e medo da véia. A véia deu um sorriso amarelado sem nada na boca, enxugou as lágrimas e me disse: meu benzinho, pedi a minha dentadura. Menino do céu, isso não foi nada não. Tava anoitecendo e nada de socorro pra nós. Ó, rezei pra tudo que era santo que eu conhecia, pra todos os santos de minha devoção, pra todos os santos que estavam de serviço, até os que estavam de folga eu rezei pra eles. Não foi atendido não, moço. Mas depois do acontecido, muito tempo depois, eu revendo os fatos, logo imaginei por que nenhum santo foi lá. Com aquela assombração do meu lado, com aquele mau agouro, com aquela mulher sem cabeça do meu lado, nenhum santo se atreveria a chegar perto de nós. Nem mesmo o santo. E a noite estava chegando, e nós na beira do rio, no meio da selva amazônica,
e com aquele encosto de macumba do meu lado. Se dava um passo, a velha me acompanhava. Se ia mijar, a velha do meu lado. Rapaz, a velha tava com medo de ficar sozinha. Mas qual bicho ou assombração que ia se atrever a nos atacar? Com aquilo que nem eu mais sabia o que era. Se era bicho, se era gente, assombração, mulher sem cabeça. Rapaz, a noite chegou, o frio, a fome. O frio nós resolveu porque mesmo sentindo medo da veia, eu me acostumei. Mas quem não se acostuma se tava só nós dois no meio da selva e nós não sabíamos se ia morrer ou viver? Menino do céu, foi aí que tudo aconteceu. Cada vez que eu olhava pra véia, eu pensava: será que eu realmente morri e estou pagando meus pecados junto com essa assombração? Mal sabia eu que iria continuar com esse encosto até o final da vida. Menino do céu, os dias foram se passando, as noites também, e o pior é que eu me acostumei com a véia. Nós já dormia junto, tomava banho junto, a vontade de amar foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, até que uma noite eu não aguentei mais e peguei a véia de jeito. Rapaz, a vontade tava tanto que foi bom demais, senhor. Eu até repeti um punhado de vezes nessa noite inteirinha. Hehe, trem bom, senhor. Rapaz, isso foi durante uns 2 meses. Por causa da véia, ninguém queria salvar nós. Eu tive que enrolar a véia com a roupa que tinha restado para que o povo chegasse perto de nós para nos salvar. Graças ao bom Deus, nós se salvamos. E hoje nós estamos casados. Né, Luísa? Onde você cortou esse cabelo de bosta, rapaz? Nossa senhora! Foi sua mãe que cortou, vagabundo.